Olá, povo de Deus! Vamos passar neste vídeo dicas importantes e fundamentais para nós orarmos a Deus. Nós sabemos que a oração, ela tem por alvo a glória de Deus. Para orarmos, nós precisamos conhecer alguma coisa acerca deste importante fundamento. Os discípulos, quando eles separaram os diáconos, eles disseram que eles iriam se dedicar à oração e à palavra. Portanto, nós temos que ter esse fundamento da oração, como também precisamos ter o fundamento da fé. Antes de continuarmos a mostrar estas dicas, eu convido você a se inscrever neste canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Deixe os seus comentários, nos ajude a fazer esta mensagem chegar mais longe. Orar para a glória de Deus. Como nós devemos orar? A primeira coisa que nós devemos fazer é criar o hábito de orar. Existem duas maneiras de criarmos este hábito. Eu vou apresentar a primeira, não é aquela que eu utilizo, e depois eu vou apresentar uma outra muito menos conhecida, que é a que eu coloco em prática em minha vida cristã. Esta aqui, a mais clássica, é aquela de Daniel. Daniel 3 vezes orava 3 vezes por dia, se colocava em oração diante de Deus. Ele abria sua janela e ele orava, e ele dava graças a Deus. Então, nós devemos aprender a orar com uma certa habitualidade. O pastor Paul Yong-cho, ele fala sobre a necessidade de orar pelo menos 1 hora por dia. Este é o costume que ele tem. Ele, particularmente, tem o costume de orar até 5 horas por dia. Mas Jesus tem uma passagem que diz assim: será que nem por 1 hora vocês podem orar comigo? Então nós temos aqui Daniel orando 3 vezes, alguns que oram 5 horas por dia, outros oram 1 hora por dia. O fato é que nós precisamos criar esse hábito. No caso de Daniel, ele entrava no seu quarto, mas não do jeito que Jesus dizia, com a janela fechada, ou seja, com as portas fechadas, mas as janelas estavam abertas. E ele orava com essas janelas abertas, e assim todos podiam ver a sua habitualidade, porque aqui diz, como ele costumava fazer, 3 vezes por dia. Bom, esta era a maneira de Daniel orar. Eu, particularmente, utilizo o que eu chamaria de orar baseado na consciência. Da onde que eu extraio isto? Esse hábito é tirado de Malaquias capítulo 3, verso 16. Vou ler o texto, preste bem atenção nele. Então, os que temiam ao Senhor, portanto, aqui nós temos a característica desse tipo de oração, você precisa temer a Deus. Temer a Deus significa você andar durante todo o dia com a consciência da presença de Deus. Então, eles temiam o Senhor e falavam uns aos outros. Quer dizer, eles não estavam falando diretamente com Deus, falavam entre si. No entanto, o Senhor atentava e os ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então aqui é uma situação em que você praticamente fala com Deus o dia todo, porque você tem essa sensação, essa percepção da consciência da presença de Deus. E tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você olha, observa, sente, está diante de Deus. Você tem essa percepção. Então, você está continuamente interagindo com o Senhor quando você tem esse hábito de orar baseado na consciência. Outra característica da oração é orar até
receber o que pediu. Observe, o rei Jeoás, aqui nessa passagem, ele foi até Eliseu para pedir vitória sobre os sírios. Então Eliseu disse assim: Jeoás, abre a janela e atira flechas. Aqui está. Toma as flechas. E ele a tomou. Então ele estava com a janela aberta, tomando as flechas, e a única coisa que Eliseu disse foi: atira. E aqui diz que o rei atirou contra a terra e feriu 3 vezes e simplesmente cessou. Mas o que aconteceu logo em seguida? Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e diz: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O que aconteceu aqui? Olha, imagine você se colocando na posição do rei. Ele abre a janela, Eliseu diz atira, e ele atira a primeira, atira a segunda. Quando ele atira a primeira, ele pensa: bom, se Eliseu diz que é assim que eu vou vencer a guerra, eu vou atirar a flecha. Quando ele atira a segunda, ele deve ter pensado alguma coisa assim do tipo: por que eu estou atirando essa flecha? Não faz sentido nenhum. Os sírios estão lá no campo de batalha e eu estou aqui tirando flecha a esmo. E aí ele vai para a terceira tentativa, tira de novo a flecha e diz: realmente isso não faz sentido nenhum. Mas dentro dele havia um impulso de atirar mais vezes. Havia alguma coisa no seu interior que dizia para ele: atira mais uma, mais uma, mais uma. Mas ele se conteve, ele se restringiu. Ou seja, ele parou com sua oração antes do tempo. Resultado: enquanto ele deveria ter feito 5 ou 6, ele só fez 3, e assim ele limitou a sua oração. Então, Eliseu ensina: ore até receber o que você quer, o que você pediu. Não pare de orar antes desta hora. Peça por tudo. O primeiro passo da oração é este aqui: há uma escada: pedir, buscar e receber. O primeiro passo é pedir, e pedir por tudo. Pedir é o primeiro passo do hábito de orar, feito por aquele que confia que Deus supre todas as suas necessidades. Nós tiramos isto de Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. A ideia aqui é, de fato, pedir por tudo. Pelo teu trabalho, pela tua família, pelos teus filhos, por enfermidade, por toda e qualquer necessidade que você precise. Coloque isso na presença de Deus. E à medida em que você vai recebendo aquilo que você pede, vai acontecendo algo interessante. Você fala: olha, eu peço e recebo. Eu peço e recebo. Quem é esse que está me dando? E aí você passa para o segundo nível de oração: busque a face de Deus. Quem busca a Deus por ter recebido de Deus, manifesta o anseio por conhecê-lo em sua intimidade. Quem é esse Deus? Qual é o caráter dele? Nós encontramos isso na segunda parte de Mateus 7,7. Buscai e achareis. Quer dizer, se você de fato buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus, você vai encontrá-lo. Observa, lembra que eu falei que uma das características daquele que teme ao Senhor é a consciência da presença de Deus 24 horas por dia. Ele percebe que Deus está atento àquilo que ele está fazendo. Então, porque ele encontrou o Senhor, ele conseguiu ter essa convicção da presença permanente de Deus no seu dia a dia. Então, se você pede e recebe, você quer saber quem entrega aquilo que está te dando. Se você busca e acha, então você sabe que Deus se faz presente. Então você vai para o terceiro nível de oração: bata contra as fortalezas. Quem encontra Deus tem autoridade para derrubar fortalezas desse mundo tenebrosos. Esta é a outra parte da oração: pedi e dar-se-vos-á. Buscai
e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então você, ao ter esse nível de autoridade, você está recebendo de Deus aquilo que você tem convicção que você pode buscar, você pode bater, você tem a palavra de Deus que vai lhe dar o fundamento da sua petição. Então peça a Deus e Ele vai lhe conceder.